todos. Boa noite. É uma agradável experiência para nós estarmos aqui presentes. Primeira vez nesta casa de luz, nós agradecemos a recepção que tivemos já na porta, fomos muito bem acolhidos. Para que possamos iniciar o nosso trabalho, eu peço licença. Amado Senhor, que seja possível estarmos todos envolvidos em Seu nome, que os trabalhadores espirituais mais elevados, o Senhor permita estarem presentes, doando seus frutos balsâmicos e salutares, mas também as inspirações adequadas, para que possamos aprender adequadamente as lições do Evangelho do amado Mestre Jesus. Eu peço, Pai, permita que meu mentor Erasmo Gurgel esteja presente, me inspirando no trabalho edificante, na propagação do Evangelho e também da doutrina espírita. Graças a Deus, graças a Jesus. Para iniciarmos então a harmonização com as meninas Julie Agnes. Capítulo 19, versículos de 13 a 15, apresentaram muitos meninos para que Jesus pudesse impor as mãos sobre eles e pudesse abençoá-los. Mas os discípulos os repeliam com palavras ásperas e Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Depois de impor as mãos e lhes abençoar, ele partiu. Nós temos informações de Richard Simonetti que naquela ocasião, lá na época de Jesus, era muito comum que os homens mais velhos, aqueles homens mais sábios, os pais, os avós, eles abençoassem crianças e jovens. Na verdade, isso ficou registrado até os dias de hoje. Quem de nós aqui presentes já não tivemos aquela ocasião de pedirmos a bênção para os nossos pais e os nossos avós? Eu até hoje faço isso com a minha avózinha. Se Deus quiser, vó, mês que vem vai fazer 99 anos. Se eu chegar lá na casa de vó e não pedir a bênção, gente, vocês não estão entendendo. Acho que vó bate. Tem que pedir a bênção, porque é um sinal de respeito
para os meus tios mais velhos, para o meu pai, eu ainda tenho que pedir a benção. Benção, a gente fala benção, né? Benção, pai, benção, tio, porque é o respeito. Então, na época de Jesus, os mais velhos, os mais sábios, eles tinham que abençoar, então impor a mão como passe e abençoar aquelas mulheres, aquelas mãezinhas, sabendo dos prodígios que o amado Mestre Jesus vinha fazendo para todo o povo, pegavam suas crianças e corriam atrás de Jesus, justamente para que ele pudesse abençoá-las. Mas que história é essa dos discípulos repreendendo mães e suas crianças? Ele também explica que após uma viagem cansativa, a intenção dos discípulos era que o Mestre Jesus pudesse ter o descanso merecido. Por isso, eles tentavam afastar aquelas mães e suas crianças, para que Jesus pudesse então descansar. Mas o Mestre Jesus queria se acercar das crianças, porque para Jesus as crianças sempre foram a esperança do mundo, assim como ainda são a esperança do mundo. É uma mensagem muito importante, porque em determinadas ocasiões os adultos tentam afastar as crianças de verdade. Em alguns locais, mesmo os religiosos também afastam as crianças, como se elas fossem atrapalhar ali o ambiente. Então nós vamos utilizar outro livro. Este livro, o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, ele sempre vai destrinchar o Evangelho de Mateus. É muitíssimo importante para a doutrina espírita, porque versículo por versículo, este escritor nos explica o Evangelho de Jesus. Então ele vai afirmar para nós que esta frase, destes é o reino dos céus, ele diz que apenas aqueles que alcançaram a pureza e a inocência das crianças têm o merecimento de alcançar a felicidade daqueles que têm a consciência limpa. Então, fazendo um gancho com outro escritor, este Richard Simonetti, inclusive eu adoro, ele fala que se nós pensarmos no comportamento das crianças, nós vamos conseguir identificar quem é que é adulto e também já tem esta pureza e esta inocência. Vamos imaginar que em determinada ocasião, a Agnes tem 10 anos, ela está incomodando a gente aqui. Sei lá, está conversando com a irmã, está fazendo alguma traquinagem, e aí de repente ela está tentando chamar sua atenção, mas aí a minha irmã está querendo me ouvir. E olha feio para a Agnes. A Agnes pode até ficar chateada com ela no início, mas depois, se ela sentar ali do lado e fizer um carinho na mão, a Agnes já vai sorrir para ela de novo. Ou seja, imediatamente já esqueceu aquele olhar emburrado e já voltou a sorrir para a pessoa. Será que nós também somos assim? Será que se por um acaso, ela estava falando da vizinha, né? Se por um acaso eu passar pela minha vizinha e sei lá, eu tive uma noite péssima, briguei com meu marido, não jantei, estava tudo difícil. Ai, aquele bom dia, sabe? Bom dia. Minha vizinha vai falar, que horror. A Paula, que pessoinha sem educação. Nunca mais vou olhar para a cara dela. Olha, não falo mais bom dia, não olho mais, risquei da minha lista, simplesmente não cumprimento mais. Quantas vezes nós ficamos ali tão indignados, ficamos doídos? Pode acontecer até, o mentor diz, com pessoas da mesma família, a parentela fez alguma coisa para nós nem sabemos o porquê que ele fez isso, mas nós ficamos ressentidos. Motivo para falar, não vou convidar para o Natal, hein? Nem adianta que na minha casa não entra pessoinha sem educação amarga, então não vou chamar mais. E aí eu não sei o motivo, mas eu faço o quê? Já vou rebater aquela situação de grosseria que eu senti vindo para a minha parte. As crianças não têm nada disso. Elas percebem o nosso olhar, mas logo depois já vão se acercando de nós novamente. Outra situação
Se nós ofertamos para a criança um brinquedo caríssimo, luxuoso, ela vai gostar, ela vai brincar. Mas se de repente eu não tenho condições de dar um brinquedo caríssimo, alguém lembra da bonequinha feita de espiga de milho? Alguém aqui teve conhecimento dessa bonequinha? Se por um acaso eu entrego essa bonequinha para uma criança, será que ela vai brincar? Ela vai brincar. Ela vai dar o jeito dela de criar uma situação e vai brincar com aquela boneca. Então, para ela, tanto faz um brinquedo sofisticado ou não. Vocês vão falar, não, minha filha não só quer aquele brinquedo caro. Nós incutimos isso na criança. São os adultos que ensinam estes valores comerciais. Para a criança, tudo é brincadeira. Lembra da bolinha de gude? Do peão? Se nós ensinássemos a empinar pipa, eles com certeza se divertiriam muito se nós também estivéssemos nos divertindo com eles. Tudo vai da relação que o adulto também faz com essas brincadeiras para que eles possam se divertir. Será que isso acontece também com a gente, nós aqui adultos? Será que eu estou me divertindo com aquela minha casa que é pequenininha? Bem apertadinha a minha casa, pequenininha. Será que eu olho, valorizo cada ambiente doméstico e falo, é simples minha casa, é a minha casinha querida, onde eu abro as portas para a espiritualidade de luz e eu reino com a minha família em paz e harmonia? Ou será que eu falo, só vou ser feliz quando você, marido, finalmente comprar aquela casa de 5 dormitórios que cabe 7 carros na garagem? Se você não conseguir, desculpe, porque eu fico exaltada, eu já falei para ele várias vezes comprar essa casa enorme e ele ainda não decidiu fazer isso. É um absurdo, né, gente? Porque não tem como eu ser feliz naquela casinha de 2 dormitórios com um banheirinho minúsculo. Essas duas aqui levam mais de 1 hora para se arrumar de manhã. Eu sou a terceira a entrar no banheiro, então não tem condições. Já falei para ele que tinha que ser um banheiro suíte master, né? Eu realmente necessito. Será que a gente é igual criança? Nem sempre. Então nós precisamos nos lembrar da fase em que nós éramos crianças. Cada um de nós ainda tem uma criança dentro de si. E o mentor pede, primeira reflexão da noite, lembrem-se de quando vocês eram crianças. Vamos fazer você voltar no tempo? E agora você tem 7 anos. Vocês conseguem se lembrar de quando tinham 7 anos? E aí perguntaram para você, o que você quer ser quando crescer? Ah, bonitinha! O que você quer ser quando crescer? E você pensou. Vocês lembravam do que vocês queriam ser? Vocês alcançaram esse objetivo? Todos vocês conseguiram ser aquilo que queriam quando eram crianças? Sim ou não? O pessoal aqui já está na sua cabeça assim, ó. Meu Deus do céu. É mais ou menos isso que o mentor está tentando fazer a gente lembrar. O que nós éramos aos 7 anos? Quais eram as nossas expectativas? Qual era o nosso parente favorito? Será que a gente ainda tem relação de amizade com essa pessoa? O que nos despertava alegria? O que nos motivava? Esta criança ainda está aí. Por que você não conseguiu alcançar seu objetivo? O que faltou? Por que você não se realizou como aquela criança? Então são reflexões importantes para que nós possamos saber por que foi que de repente aquela felicidade que eu sentia se apagou. Será que eu ainda sou feliz como aquela criança? Ou eu me sinto frustrada, cansada, fatigada? Então é disso que a gente tem que pensar. Mas voltando aqui para Eliseu Rigonati, ele fala que este trecho evangélico também é uma ordem para que cada um de nós possa instruir as crianças no Evangelho do Mestre Jesus. Ele diz que repelir ou embaraçar as crianças para que elas não se acerquem de Jesus, como os discípulos fizeram, é justamente relacionado à questão dos pais de descuidarem, é a indiferença dos pais
para entregarem o Evangelho de Jesus às crianças. E ele diz que é um erro de lastimáveis consequências espirituais, porque os pais não encaminham os filhos a Deus. É quando os pais não ensinam o caminho da espiritualidade, da evangelização aos seus filhos. Quando eles fazem isso, eles transformam estes filhos em filhos inexperientes, que estão privados do auxílio da experiência dos pais. Isso pode causar nos filhos fazer uma colheita de lágrimas e sofrimentos para si mesmos e também para seus pais, que não quiseram ou não souberam encaminhá-los no caminho reto do Senhor. Então vejam, muitos vêm à casa espírita, muitos sentem a necessidade de recorrerem à espiritualidade de luz, e eles saem às vezes até do trabalho e vêm correndo para o centro. Mas cadê as crianças? Será que pensaram que as crianças também precisam receber o Evangelho? A primeira forma de apresentar Jesus para as crianças é quando em casa nós abrimos o Evangelho. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós apresentamos Jesus para as criancinhas, estejam elas no ventre, nos braços ou por ali brincando. Nós abrimos as portas, Jesus entra e as crianças reconhecem este Jesus como Senhor e Mestre desta família. A segunda forma é quando nós pegamos as criancinhas pela mão e trazemos na nossa casa de fé. Esta é a casa de fé de vocês. Então essas crianças têm que ser trazidas para cá, para que Jesus possa ensinar-lhes, para que possam ter o conhecimento do seu Evangelho, para que possam ter uma base firme, base moralizadora, e possam fazer as escolhas enquanto são crianças e também enquanto jovens. Vão crescer, e quais as opiniões que vão ter do mundo? O que é que elas vão escolher? As minhas filhas têm conversado muito com a gente. Tanto a Agnes quanto a Júlia, que está com 17 anos, elas se deparam com crianças e jovens que não receberam este acolhimento do Mestre Jesus. E elas ficam às vezes espantadas, porque elas falam: meu Deus, por que minha amiga está tomando essa decisão? Por que a minha amiga está fazendo isso com os pais? Por que a minha amiga está namorando desse jeito? Por que ela fala daquela forma? Então você vê, quando as crianças desde pequeninas são apresentadas ao Mestre, a forma de raciocinar é diferente, porque tem base moral que é fundamental para todas as decisões da vida. Mas vamos utilizar também o livro O Consolador, onde Emmanuel, na questão 113, fala que nós devemos nutrir o coração infantil com crença, bondade, esperança e fé em Deus. Ele explica para nós que o lar, ele é o nosso santuário, e que por inúmeras vezes os pais, eles vão agir com sacrifício e com renúncia durante toda uma existência. Toda uma existência. Isso significa que eu não vou cuidar da educação das minhas meninas só até a Júlia e a Agnes completarem 18 anos. Depois é por conta delas. Porque aí ressurge o caráter que estava adormecido de outras existências, né? Passado o período da infância e da adolescência, aquele caráter reaparece, segundo o próprio Emmanuel, também no livro O Consolador. E o que eu ensinei está certo, o que eu não ensinei, apenas as provas duras da vida para lapidarem estes caráteres. Então, não é isso. Apesar de realmente ter fornecido a elas as bases morais até o final da adolescência, tudo que elas fizerem vai mexer comigo e com este pai. Durante toda a vida. Possivelmente se casarão, possivelmente terão filhinhos, possivelmente sairão da nossa casa, podem até morar em outra cidade, outro país. Mas o vínculo que nós temos será por toda esta existência. Quem sabe na espiritualidade, eu pensando e cuidando delas, quem sabe formaremos novos vínculos na
as próximas existências, muito possivelmente. Então, nós precisaremos agir, sim, com renúncia e com sacrifício. Mas o mundo dirá não. O mundo dirá, para com isso. Você já criou suas filhas, agora é tempo de viver. Pega o seu marido e vai curtir sua vida. Se a sua filha tiver filhinho, quem pariu Mateus que? Você não tem nada a ver com isso. Vai você com seu marido, você ainda é jovem, vai viajar, vai cuidar da sua vida. Ela fez as escolhas dela. Por que você vai acolher de novo na sua casa? Ela e aquele malandro do marido que ela roubou? Não, você manda embora. Ela que você já educou, você fez tudo o que podia. Não é mais ou menos isso? O mundo vai falar que nós devemos abrir mão deles, que nós devemos pensar em nós, que nós devemos ser felizes. Será que por um acaso tem alguma mãe que vai ficar feliz sem saber se a filha está se alimentando com a sua criancinha? A gente já se viu um negócio desse? Mãe nenhuma vai ficar feliz se for pensar que a filha não tem onde dormir, ou se de repente está apanhando do marido. Vai dormir uma mãe amorosa? Não. Então sim, nós trabalharemos com sacrifício e renúncia em prol dos nossos filhos, que para sempre serão nossos pequeninos. As minhas pacientes de 80 anos, eu sou fisioterapeuta, elas falam, não cresce, Paula, não cresce. Chegou uma no consultório hoje de manhã e ela falou assim, meu filho tem 38 anos, é o meu bebê. Eu chamo de bebê, Paula. Eu assim, 38 anos é bebê. E o bebê chama de bebê. Então, cresce. Serão sempre as nossas criancinhas. Vamos trabalhar com outro livro. Outro livro que é Estudando o Evangelho de Martins Peralva, excelente. Ele diz que conduzir as crianças a Jesus significa introduzir nos corações infantis os preceitos evangélicos para que no futuro eles possam revelar atos de nobreza e de dignidade. Esse escritor também fala para nós que o Espiritismo, através das suas escolas de evangelização, recebe as criancinhas e ensina a estas crianças as lições imortais da Boa Nova. Mas nós não podemos permitir obstáculos na despreparação evangélica dos pais. O que quer dizer que estas crianças vêm para a evangelização e recebem todas as gloriosas informações do Evangelho do Mestre Jesus. Eles ouvem tudo o que é de mais maravilhoso nos prodígios de Jesus, nos atos do amado Mestre Jesus, falando de amor, perdão, paz, curas, tudo de melhor será entregue para eles. Porém, se estes pais não são preparados evangelicamente, se os pais desconhecem Jesus, se não vivem com os seus preceitos, eles vão ver e sentir no lar inadequadas atitudes de egoísmo e torpeza. Quer dizer que de repente lá naquela casinha tem um pai e uma mãe que brigam o tempo todo. E aquele pequenino que chega aqui e escuta as lições de Jesus, chega na casa dele e vê a mãe sendo espancada. Ele vê o espancamento e ele sente o quê? Medo, revolta. De repente, ele é humilhado verbalmente. Ele escuta os gritos e ele sente tristeza e depressão. Dependendo do que acontece neste lar, ele ouve e sente coisas que vão modificar para sempre sua consciência e forma de agir com toda a sociedade. Então é isso que esse escritor está falando. Não adianta que os trabalhadores, que os evangelizadores recebam as crianças se esquecendo dos pais. Nós precisamos atuar com as crianças. Nós, eu e meu esposo, trabalhamos na evangelização há quase 20 anos. Nós
atuamos lá em Guarulhos. Hoje nós trabalhamos com um grupo de gestantes, então nós evangelizamos no ventre e também as mãezinhas. As meninas estão na evangelização a vida toda. Então é isso, os pais precisam ser acolhidos e os pais precisam ter todos os preceitos evangélicos para que realmente a luz de Jesus possa brilhar em todos estes lares. E desta maneira eles consigam ter uma educação que tenham elementos que possam modificar o caráter desta criança. Até porque nós não sabemos quem é esta criança que está vindo para o nosso lar. Pode ser um afeto do passado, mas pode ser um desafeto do passado. Pode ser uma criança que tem propósitos edificantes no mundo e tem consciência da sua missão no mundo, mas pode ser alguém que já prejudicou muitas pessoas, está reencarnando para aprender a se edificar e precisa deste evangelho. Os pais devem estar preparados para receberem essas crianças. Então, as criancinhas somos todos nós. São os pequeninos, mas também são os adultos que precisam de moralização para encaminharem bem seus familiares. Vamos trabalhar com outro. Palavras de Emmanuel, lógico, Emmanuel é incrível para trabalhar com Jesus. Ele fala que a primeira escola da criança brilha no lar. E ele pede, abre teu coração para a influência de Jesus, para que as crianças tenham recursos necessários à edificação no reino de Deus. É isso, quando nós adultos abrimos o nosso coração para todos os ensinos de Jesus, nós conseguimos educar bem as nossas crianças. Nós precisamos desta base para conseguirmos nós educarmos os nossos filhos. E ele ainda diz: a recuperação da mente infantil é trabalho urgente e inadiável para a verdadeira regeneração. Muitos espíritos retornam e têm ainda suas mentes abaladas em decorrência do que fizeram em outras existências. Quando estas crianças chegam no lar, nós precisamos reconhecê-las, sabendo pontos positivos e negativos, virtudes e defeitos morais, para estimular-os um, para eliminar os outros. Mas precisamos recuperar esta mente infantil. Nós só recuperamos esta mente infantil com estes bons ensinamentos. Com maus tratos físicos e verbalizados, nós não vamos melhorar esta mente. Com castigos, nós não vamos melhorar esta mente. Com negligência, também não. Com escolas severas de aprendizado, também não. Podem se tornar ainda mais revoltados. Nós só conseguimos melhorar esta mente quando todos são evangelizados. Aí sim. Emmanuel finaliza dizendo: como esperar o aprimoramento da humanidade sem o amparo à criança? Se são eles que crescem e se tornarão os adultos de amanhã, como seremos nós, os idosos? Será que nós viveremos num mundo melhor do que hoje? Será que nós seremos bem tratados? Como é que nós seremos cuidados por estas crianças? Sem evangelho, sem moralização. É disso que ele está dizendo. No livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, ele diz: deixai vir a mim as criancinhas. É um apelo para que todas as crianças sejam instruídas na doutrina espírita, onde poderão receber todos os ensinamentos do Evangelho do Mestre, juntamente com as noções apropriadas sobre a imortalidade da alma, sobre as leis divinas, sobre tudo o que é necessário sabermos para termos base para caminharmos de forma digna no mundo. Ele ainda afirma que nem todos os pais estão em condições de trabalhar com a formação moral dos seus filhos. E por que será que ele disse isso? Será que todos estão em condições de trabalhar com a formação moral dos filhos? Vamos pensar aquele que vem já de uma família que trabalha ali com tráfico de drogas, que trabalha com marginalização, prostituição, que são pessoas que estão trabalhando com violência no mundo, extremamente maldosos,
mas eles também recebem criancinhas. Será que eles têm condições de trabalhar com a formação moral dos seus filhos? Então ele diz, o mais adequado é que estas famílias possam se valer da religião que frequentam. De repente os pais, se são desviados dessa forma que estou falando, se tem todo este comprometimento, eles nem têm uma religião, mas essas crianças podem ter tios e avós. Então que estes tios, estes avós, estes parentes possam levar estas crianças até a religião a que pertençam. Não importa se é a católica, a evangélica, espírita, contanto que trabalhe com o evangelho. E que estas crianças possam receber toda esta assimilação que é moralizadora para que tenham essa base adequada de vida. Um livro importante da doutrina também é o Mestre na Educação de Vinícius. Ele tem livros incríveis. E ele diz que Jesus é mestre. Fala que encaminhar as criancinhas até Jesus é educar as crianças segundo os seus preceitos. Ele diz, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. A luz aqui é a verdade, é a redenção. Ele explica, educar é orientar o espírito na aquisição progressiva da verdade. Este escritor diz que os 7 anos iniciais da criança, nós já escutamos muito isso, é o período inicial para toda a aquisição de conhecimentos e de valores. É onde a criança está uma esponjinha. Tudo que você ensinar, ele vai aprender. Então é justamente neste período, até os 7 anos principalmente, que essas crianças têm que vir para a escola evangélica, para a evangelização. E é justamente neste período que muitos pais se desviam, que nós percebemos pais que têm outros objetivos e falam, não vou levar, porque é pequenininho, dá trabalho, faz barulho, vai incomodar o colega. Não vou, é pequenininho demais. Na verdade, os menorzinhos, eles aproveitam ainda mais essas informações. Lá na evangelização, eu comecei numa salinha que era de 0 a 5 anos. Então, às vezes, eles estavam correndo para lá e para cá, não conseguia sentar para ouvir a parábola. Parecia formiguinha assim correndo, sabe? Aí as evangelizadoras ficavam enlouquecidas. Paula, como é que dá aula para a criança dessa? Deixa, dá o brinquedo, deixa. Mas fica bem quietinha que eu vou dar aula. Aí eu começava a falar, às vezes com fantoche, ficava fazendo aquela brincadeirinha, explicando a coisa séria. Estou aqui. Parecia que ninguém estava ouvindo nada. Quando chegava na outra semana, a mãe, Paula, que história é essa de pão e vinho? Pois o fulano fez questão de eu servir o suco de uva, pegar o pão, repartir um pedacinho para cada um. E estava me explicando o que aconteceu lá na Santa Ceia. Que história é essa? Falei, como é que pode? Ele estava de costas para mim. Eu falei, esse aí não está escutando nada. Contou para a mãe a aula inteira. Eles aprendem, eles aproveitam, eles levam o conhecimento para casa, ensinam os pais. Então vale a pena levar para a evangelização, sim. Para finalizar, nós vamos trabalhar com o livro Sinal Verde de Emmanuel de novo. E ele diz, cada criança é a edificação espiritual dos seus responsáveis. Todo o trabalho que eu e meu esposo estamos fazendo com essas meninas vai mostrar no futuro, na espiritualidade, a nossa edificação. Diante das pessoas que elas se tornarem, todos os esforços que nós tivermos, isso vai fazer diferença até para o nosso currículo como pai e mãe, a nossa missão aí de paternidade e maternidade. Então essas crianças são a edificação dos próprios responsáveis. Ele diz que não existe criança que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Todas as crianças vão exigir de nós este acompanhamento, esta dedicação, esta afeição em período integral. Eles querem tudo que nós tivermos para oferecer. Mas cada pequenino, embora seja aí um espírito adulto, não vamos nos esquecer que muitas vezes são muito mais elevados até do que
observador rigoroso de tudo que nós falamos e fazemos, nós somos os exemplos para eles. Tudo que eu faço, elas percebem. A maneira como eu me expresso, o jeito como eu falo com as pessoas, tudo elas percebem, e isso faz modificar o jeitinho delas, porque possivelmente serão a imagem da mãe ou jamais desejarão se parecer com a mãe, dependendo do meu jeito de ser. Fundamentos da Reforma Íntima de Caí Bar Schutel, ele diz: a pureza de coração é o estado do espírito, é a abertura de coração. Recomendação expressa de Jesus: cabe ao encarnado manter sempre seu coração livre de maus sentimentos e de vibrações negativas. É com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. De tudo que eu falei, lembro e repito, nós também somos as criancinhas de Jesus, todos nós, os adultos também. Termos a pureza de coração é nos esforçarmos para não retermos maus sentimentos, nem vibrações negativas. Nós precisamos a todo momento controlar os nossos ímpetos, controlar os nossos sentimentos, para que não façamos as outras pessoas ao nosso redor sofrerem mais, com angústias, com desespero, com dor. Até para sofrer precisa ter consciência, precisa ter discernimento. Manter o coração pacificado é sermos as criancinhas de Jesus. Termos sempre este coração que é bondoso, modesto, humilde e sereno, levando a paz por onde estivermos, levando a esperança para todos, um sorriso fraterno, um acolhimento generoso. Isso é sermos as crianças do Senhor. Eu espero que todos aqui presentes tenham um coração limpo, puro e amável, para espalharmos as boas sementes de Jesus para os pequeninos e também para todos os irmãos que se acercarem de nós. Agradeço imensamente, gratidão aos trabalhadores encarnados pela oportunidade que nós tivemos de nos manifestarmos aqui hoje, para que possamos finalizar. Amado Senhor, nós agradecemos imensamente por esta oportunidade de nos envolvermos nesta casa de fé. Nós agradecemos a todos os trabalhadores encarnados e espirituais que nos acolheram e permitiram que pudéssemos trabalhar com o mentor Erasmo Gurgel na propagação da fé e da luz do nosso Mestre Jesus. Que possamos sair daqui, Pai, reconhecidos no amor que o Senhor tem por cada um de nós e também tendo a certeza de que este Evangelho que Jesus deixou é o que pode salvar o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Gratidão, meus irmãos.